Fala galera, mais um dia, mais um vídeo. A gente vai continuar falando sobre dicionário no mercado financeiro. Termos técnicos que muita gente fala, mas muita gente também não entende. Então vamos lá. Hoje, especificamente, a gente vai continuar falando sobre agressão e como essa agressão evolui para o famoso fluxo. Eu ouço muita gente falar por aí. Segue o fluxo, fluxo comprador, fluxo vendedor, mas o que é fluxo? Como é que isso surgiu? Da onde que isso veio? De onde veio essa ideia? E a gente vai usar os termos que a gente usou na aula passada, principalmente o termo da agressão, que vocês já estão fazendo. Se você não assistiu, volta aí e assiste o vídeo para você entender o que eu vou falar do fluxo. E além disso, dentro desse fluxo e dessa agressão que a gente falou no vídeo passado, eu vou mostrar para vocês o que são os termos que a gente usa, né? De tomar ou bater, tá? Muito usado aí no mercado financeiro também, mas muito pouco explicado. E são termos técnicos que, se você for no mundo institucional, aí você vai ouvir falar um monte. Então, espera até o final, eu vou te contar tudo isso aqui e você vai ver como vai mudar a sua ideia, inclusive nas suas operações. Como eu falei antes, entender os termos dá um impacto imediato nas suas operações também, porque você começa a entender o mercado financeiro dos bastidores. Então fica até o final desse vídeo e a gente vai destrinchar isso aqui. Se você gostou do assunto e gostar do vídeo, dá o seu like aí, faça o comentário, dispara, encaminha esse vídeo para as outras pessoas que você sabem que quer ouvir falar disso também. E no final do vídeo, terão vários outros vídeos aí para você continuar acessando no nosso canal que complementam essa história aqui, complementam esse aprendizado. Mais de 150 vídeos, está muito sinistro o canal. Se inscreva no nosso canal Academia Alta Renda aqui no YouTube, inclusive para ver as lives e tudo mais. Vamos lá. Sem perder tempo, o que é fluxo, pessoal? Lembra que no vídeo passado eu falei com vocês, agressão é quando o comprador ou vendedor tem que piorar o preço para conseguir ser liquidado, ou seja, um comprador tem que aceitar comprar mais caro, piorar o seu preço para agredir alguém que está vendendo e conseguir liquidez, ou o vendedor precisa piorar o seu preço e aceitar vender mais barato e agredir um comprador em outro nível de preço para conseguir liquidez para o seu negócio, para conseguir realizar seu negócio. Muito bem, quando a gente tem essas agressões, tá pessoal? Ó, agressões. E elas são, presta bem atenção, quando as agressões elas são contínuas, ou seja, como assim contínuas, Felipe? Elas continuam a acontecer no tempo. Elas são mais frequentes no tempo. Quando você olha lá no Times and Trades, às vezes você tem uma agressão entrando no segundo 10. Aí passa um tempão, você tem uma outra agressão entrando no segundo 25. Aí passa um tempão, você tem uma outra agressão entrando no segundo 50. Tá vendo que tá muito espaçado? Elas não são contínuas, tá? Elas não têm uma continuidade de tempo ali, temporal. Frequência de negócios rápida, tá? Então, quando elas são contínuas, ou seja, tem uma frequência rápida de negócios. Quando elas são recorrentes. O que quer dizer recorrentes, Felipe? Recorrente quer dizer que uma agressão compradora entra outra compradora, outra compradora, outra compradora, outra compradora, outra compradora e assim por diante. A gente tem um caráter temporal, que ela entra com frequência de negócios rápida, mas ela é recorrente porque é comprador, 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 comprador. Quando a gente olha o fluxo lá, ou Times and Trades, a gente pode entender o Times and Trades como uma balança. Se você não sabe o que é Times and Trades, tem um vídeo aqui no canal, tá aqui em cima, que fala do Times and Trades. A hora que acabar esse aqui, você vai lá e assiste o que é Times and Trades, ou vai lá, assiste e volta para esse aqui, que eu acho que você vai entender bem melhor. Mas para você que já entende o que é Times and Trades, quando você olha no Times and Trades, você pode entender aquilo como uma balança. Quando a gente tem comprador agride, vendedor agride, comprador agride, vendedor agride, no mesmo nível de preço, o mercado não sai do lugar. Você precisa de uma recorrência, uma continuidade, uma recorrência, e outro termo que eu vou falar aqui agora, nas agressões para o mercado deslocar o preço, para ele avançar para cima ou para baixo. Então, se essa balança fica equilibrada, o mercado não sai do lugar. A gente diz que o mercado está trocando lote naquela posição, ou naquele nível de preço, tá? Isso quando eu vejo recorrência nas agressões, ou seja, compra, isso tem um potencial maior de deslocar preço. E por último, tá? E não menos importante, quando as agressões são contínuas, recorrentes e progressivas, isso é uma coisa que muito pouca gente fala, progressivas. O que quer dizer quando eu digo que as agressões estão sendo progressivas? Quer dizer que elas estão agredindo níveis de preço
progressivamente, ou seja, níveis de preço adiante. Eu estou dizendo que um comprador está agredindo o mercado aqui e depois ele agride mais acima, e depois mais acima, e depois mais acima, e depois mais acima. Pum. Ou estou dizendo que um vendedor agride o mercado nesse nível de preço, e depois mais abaixo, depois mais abaixo, depois mais abaixo, depois mais abaixo. Olha só, quando eu tenho uma sequência de agressões que são contínuas, recorrentes e progressivas, eu provoco, ou esse player que fez isso, ou esses players que fizeram isso, provocam um deslocamento do preço. E esse deslocamento do preço, se ele continua por muito tempo, ou por um espaço de preços, por um spread, por uma diferença de preços muito grande, isso aqui tudo gera fluxo. Então o que é fluxo, pessoal? Fluxo fluxo é agressões contínuas, recorrentes e progressivas que deslocam o preço, gerando um fluxo comprador ou vendedor. Diferente de volume, que muita gente confunde, eu vou fazer um vídeo falando especificamente sobre volume, leitura de volume e preço, tá? O famoso VSA. Eu ouço muita gente falar sobre volume comprador, volume vendedor. Pessoal, para lá, stop. Volume é uma negociação fechada. Um volume negociado é um comprador dando um fechado num vendedor. Aquilo ali tem uma soma zero, tem um saldo zero. Não existe volume comprador e vendedor. E eu vejo muita gente, inclusive professores de mercado, falando uma sandice dessa, uma insanidade dessa. Não existe volume comprador ou vendedor. O que existe quando você avalia um saldo comprador ou vendedor é avaliar agressão e fluxo. Isso sim pode gerar um saldo, que é a diferença entre agressões compradoras e vendedoras, né? Gerando fluxo, onde esse saldo tenha um resultado comprador ou vendedor. Aí eu posso dizer que é um fluxo comprador ou um fluxo vendedor, que são agressões compradoras ou vendedoras. Mas volume não existe comprador ou vendedor. Volume é uma negociação fechada, é um saldo zero. Sabendo do fluxo, vamos mais adiante nessa mesma aulinha e aí você vai dar o seu like aí, fazer o seu comentário, já que você gostou disso aqui. E segundo, a gente vai falar agora dos termos tomar e bater, que casa muito bem com o fluxo, e no final eu vou te contar uma história que vai contextualizar tudo isso, você vai entender e vai explodir a sua mente. Então fica aí até o final, você vai ver que sua mente vai fazer assim, ó, pum. Caramba, agora eu tô entendendo e agora tá fazendo sentido quando eu vejo no mercado. Isso vai impactar diretamente, inclusive, as suas operações, tá? Quando eu falo tomar no mercado financeiro, eu tô falando de comprar. Eu tô tomando alguma coisa para mim. Eu tô tomando de alguém e pegando para mim. Eu tô comprando aquilo de alguém e aquilo agora é meu. Quando eu falo de bater, então, vamos lá, para ser bem didático. Tomar, então, quer dizer comprar. Tô tomando 100 ações, tô tomando um lote de ações de Petrobras. Tô comprando um lote de ações de Petrobras. Tô tomando 5 contratos de índice futuro. Tô comprando 5 contratos de índice futuro. Quando eu falo bater, eu tô falando em vender. Eu tô batendo alguma coisa, né? Toma lá, pum, bati lá, joguei, bati. Isso é vender. Tô batendo agora no índice, tô batendo no dólar, ou seja, tô vendendo dólar. Ou estão batendo no dólar quando eu vejo fluxo. Entrou um fluxo vendedor, o cara fala assim, estão batendo no dólar. Estão vendendo dólar futuro. Tá bom? Esses termos são, então, tomar é comprar e bater é vender. Agora, deixa eu contextualizar isso aqui para vocês. Lá no início, quando a gente tinha a bolsa, o pregão Viva Voz, o pregão físico, que ficavam os trades lá, cara, tá aqui centenas de traders dentro de um salão, né, com uma tela gigante com a cotação dos preços e o ticker das ações, o nome das ações é a cotação dos preços e os volumes negociados, para eles entenderem o que estava sendo negociado naquele momento, e tá todo mundo gritando, e tá todo mundo correndo ali dentro, e o pau tá quebrando, uma bagunça. Quem olha de fora e não entende aquele contexto acha que é uma verdadeira zona, mas aqui tem uma lógica. E agora vocês vão contextualizar esses nomes também. Lá no pregão Viva Voz, você tinha vários
pitches de negociação. O que são isso? O que são os pitches de negociação? Rodinhas que ficavam os traders lá vendendo ou comprando seus ativos para os seus clientes. Então, por exemplo, nesses pitches ficavam aqui um monte de traders aqui e ficava um cara aqui no meio vendendo, aliás, comprando ação, comprando índice futuro. E todos esses aqui ao redor estavam querendo fazer o quê? Vender para esse cara aqui dentro. Tá? Tô falando a grosso modo, pessoal. Tô tentando ser bem didático aqui, tá? E nesse outro pitch de negociação aqui, tinha um outro cara, às vezes, vendendo ações da Via Varejo. Um exemplo. E aí, tinha um monte de gente aqui fora querendo comprar desse cara. Beleza? Ou seja, nesse primeiro caso aqui, onde tem um cara aqui dentro querendo comprar, querendo tomar, todos esses outros de fora estavam querendo bater, vender. Então, e lá na época eram papeizinhos, era uma fichinha que você anotava a quantidade e você meio que trocava essas fichas, ia lá depois do negócio feito e registrava esses negócios. Muita gente estava no telefone com seus clientes, vários telefones, ou tinha que voltar na mesa para registrar os negócios e tudo mais. Com essas anotações do que foi comprado e do volume negociado. Então, ficava esse cara lá no meio. Eu tô tomando tanto, eu tô comprando tanto. E ficava todo mundo aqui fora querendo bater tanto, querendo vender tanto. Esse termo tomar e bater vem justamente daí. Porque o cara lá de dentro, ficava todo mundo com um papelzinho lá em cima assim, ó. Eu tô vendendo, eu vendo tanto de índice, eu vendo tanto de índice a tal preço. E o cara chegava naquele negócio que ele queria, ia lá naquele papelzinho e tomava aquele papelzinho. Comprava, ele tomava aquele papelzinho. E o cara que tava vendendo, quando ele viu o cara chegando para tomar aquele papelzinho, ele batia o papelzinho no cara, na mão do cara, toma aí! E vendia. Então por isso que foram usados os termos de tomar e bater. Vem da origem da bolsa, do pregão Viva Voz da bolsa, do floor. E o fluxo nada mais era do que a movimentação dessas pessoas ao longo desses pitches de negociação. Olha só que legal, galera. Você tinha vários pitches de negociação. Agora você imagina que tem um cara comprando um índice aqui, mas tem um outro cara vendendo um índice aqui, ó. Tá? Esse cara tá vendendo um índice futuro. E esse está comprando. Tem pouquinha gente aqui querendo comprar só. Tem pouca gente. Vamos supor que aconteceu alguma coisa na economia aí, por algum motivo, os clientes desses caras ficaram sabendo ou vão apostar que esse índice ia explodir para cima. Eles querem comprar índice agora. Onde é que está o cara que está vendendo esse índice? Aqui, ó. Vai começar uma correria desses caras todos aqui, tá? E de todo mundo no pregão, na verdade, para vir comprar esse cara que está vendendo aqui, ó. Criava-se um fluxo de pessoas se movimentando lá para aquele pitch. Às vezes esvaziava os outros, quando era uma coisa muito séria, esvaziava os outros pitches todos e todo mundo amontoava em um pitch só. E ficava aquela gritaria, a gente saía até nos tapas. Isso gerava um fluxo. E tinha um sentimento naquilo ali. Muitos traders de chão, né, de floor, dizem que aquele sentimento fazia uma diferença muito grande. Isso era chamado de fluxo. Era esse sentimento das pessoas correndo de um lado para o outro, indo todo mundo para um pitch de negociação, não, que gerava esse sentimento do fluxo de negócios. O fluxo, na verdade, era o componente de negócios, era o componente das agressões. Mas o sentimento e por que foi dado o nome fluxo, era por isso. Tá? Era um fluxo de negócios. E para haver um fluxo de negócios, havia esse fluxo de pessoas correndo para lá e para cá. Uma coisa vinculada à outra. O que aconteceu foi que, no encerramento do pregão Viva Voz e agora no estabelecimento do pregão eletrônico, o chão da bolsa, aquele ambiente ali acabou. E o fluxo passou a ser entendido, esse sentimento passou a ser entendido dentro do Times and Trades, dentro das ferramentas eletrônicas que faziam a leitura do fluxo de ordens, tá? Vocês podem ver, e tem muitos casos contados aí na internet, que a maioria dos traders que eram traders de chão não conseguiram continuar trabalhando quando o pregão mudou para o eletrônico,
porque eles não conseguiam mais acompanhar esse fluxo. Primeiro porque perdeu aquele feeling que dava do fluxo ali dentro do chão da bolsa. E segundo, porque a mudança de microestrutura de mercado, né, fez com que o fluxo ficasse muito mais dinâmico e rápido e imediato. Então houve uma dificuldade em adaptação de muitos desses traders que eram traders de chão e agora tiveram que se tornar traders de um sistema eletrônico de negociação. Muito bem, você entendeu hoje o que é fluxo? Eu continuei falando aqui em relação às agressões para gerar o fluxo no deslocamento de preço, o que é tomar e bater, e contei uma historinha aqui para dar uma contextualizada para vocês e para vocês entenderem melhor esses termos. Vai aí no mercado agora, testa o que eu falei e depois você vem aqui e faz o seu comentário, dá o like no seu vídeo e eu tenho certeza que você vai gostar. Aqui em cima, galera, tem um monte de outros vídeos que vocês vão ver aí que são complementos dessa aula. Assistam, nosso canal tá muito legal, mais de 150 vídeos, conteúdo gratuito, conteúdo de valor, que você não vai ver nem treinamento pago aí no Brasil, isso é uma garantia que eu te dou. Assista os vídeos e me confirma depois. Dá seu like, segue a gente no canal, tamo junto, até a próxima, sucesso e sorte a todos sempre, nos vemos no topo.